Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o nosso irmão Anderson ali da nossa sede, né? A leitura diária de quarta-feira. Grato a Deus por mais uma vez poder estar aqui para estar compartilhando com os irmãos, né? Mais esta leitura diária. Grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Cumprimentando ele, eu cumprimento toda a diretoria, toda a nossa direção, os vice-pastores. Deus abençoe os comentaristas, né, das nossas lições. Neste trimestre é o professor Olival, ali da nossa sede. Grato a Deus pela vida do nosso professor. Grato a Deus pela vida do pastor Jean Ferreira Figueiredo, também comentarista. Também o pastor Gilvan Claro, pastor ali em Campos Belo, em uma de nossas congregações. Que Deus possa continuar abençoando a cada professor, a cada aluno que sempre tem participado das escolas bíblicas. É muito importante. A escola bíblica, para nós, ela é muito importante. Nós sempre costumamos dizer que a escola bíblica e o culto de doutrina, né? O culto de doutrina e a escola bíblica, todos os cultos são importantes, mas esse em que a exposição da palavra tem mais tempo, né? Acaba sendo mais falado por nós porque tem mais tempo para estar expondo, né, a Bíblia Sagrada. E neste trimestre que já está caminhando para o final, nós estamos estudando sobre os patriarcas, né? Legado dos patriarcas para a igreja do século XXI. Temos aprendido lições maravilhosas, como eu sempre gosto de reiterar. Se nós aplicarmos ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, aquilo que temos aprendido em nossas lições, através dessas revistas, em nossa revista, através destas lições maravilhosas, nós seremos pessoas melhores, crentes melhores, e em todas as áreas das nossas vidas nós conseguiremos obter êxito, porque essas lições de fato elas agregam muito em nossas vidas, né? Dito isso, eu quero ser grato também pela vida de cada irmão, companheiro, né, e a irmã que faz a leitura diária também, a irmã Juliane, o presbítero Samuel, o evangelista Gaspar, o irmão Anderson, a irmã Juliane, que é na quinta, e o irmão Luciano ali da sede, que é na sexta-feira. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. A leitura diária de quarta-feira vai estar em 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo é o 49 a 51. Davi mata o gigante Golias. Temos aqui uma das histórias da Bíblia mais pregada, onde há mais estudos, onde há mais, vamos dizer assim, onde tem vários hinos, né? Quem é o pregador que nunca pregou a respeito de Davi e Golias, né? Onde Davi mata aquele gigante que afrontava o povo de Deus. Nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 17, o versículo 49 a 51 diz assim. Eu vou ler aqui do 48 para nós nos contextualizarmos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar com o filisteu. Nós vimos aqui no versículo 48, que Davi, quando aquele gigante foi ao encontro dele, Davi não saiu correndo, muito pelo contrário, Davi caminhou em direção àquele gigante. Aí nós podemos parar e pensar assim, Davi era corajoso, de fato ele era corajoso, mas o que fazia a diferença na vida de Davi é que ele confiava no Senhor dos Exércitos. A prova disso é que ele vai dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o rei? Para afrontar a mim, Davi? Não, ele diz, para afrontar o Senhor dos Exércitos. Então Davi entendia que aquele gigante ele não estava afrontando somente o povo. Na verdade, ele estava afrontando ao Deus de Israel, ao Deus que Israel servia. Já neste versículo aqui, nós temos que entender que quando se levantam contra a igreja, quando se levanta contra a direção, contra o pastor presidente, contra os vice-pastores,
contra os pastores congregacionais que estão na direção de Deus. Quando se levantam contra, não estão se levantando contra a direção. Você, meu irmão, você, minha irmã, você não está levantando contra a direção, você está levantando contra o próprio Deus que escolheu a liderança para ali estar. Porque Davi, ele estava ali naquele local para lutar com aquele gigante, ele foi amando de seu pai. Nós vimos que Jessé, ele enviava Davi para saber como estava a guerra, para saber como estava o rei, para saber como estavam seus filhos, né, irmãos de Davi. E Davi sempre ia e vinha para trazer notícia, levar algumas coisas para os seus irmãos. E então Davi estava ali não de enxerido, conforme o irmão dele é, fez-se entender. O irmão dele, Eliabe, fez-se entender que Davi era presunçoso. Ah, você está aqui, com quem você deixou as poucas ovelhas, né? Nós não vamos encontrar na Bíblia, em momento nenhum, Eliabe preocupado com ovelha. Então, na verdade, a preocupação dele não era com as ovelhas, era porque Davi estava ali. Então, meu irmão, nós que temos a chamada do Senhor, se você está é, seguindo a orientação de Deus, se você é um crente fiel, se você é fiel também à sua liderança, descanse, fique tranquilo. Vão falar de você. Falaram de Davi, o irmão de Davi falou com ele. Eu bem conheço você, conheço sua presunção, mas essa não era a intenção de Davi, ele simplesmente aproveitou a oportunidade e ele foi de encontro àquilo para resolver o problema que estava ali afrontando o povo de Deus, que nesta circunstância aqui era aquele gigante. E a Bíblia continua dizendo, o versículo 49, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Aqui nós temos um detalhe interessante. Davi ele vai pegar uma pedra e vai lançar. Aí muitos vão dizer assim, Davi deu sorte, né? Aí outros vão dizer assim, nossa, a mão de Deus guiou aquela pedra. E isso é verdade. Mas Davi também ele era preparado. Não só Davi, a Bíblia vai nos relatar, se não me engano, no livro de Juízes, a respeito de 700 homens que eram canhotos e eles podiam acertar um fio de cabelo. Então Davi, ele também era preparado. Ali não foi um golpe de sorte ou somente Davi girou e falou: "Não, Deus ele, não, Davi ele era preparado, porque nós temos que nos preparar também". Deus tinha promessa na vida de Davi, mas Davi ele se preparou para que aquela promessa se cumprisse. É da mesma maneira, se Deus tem uma promessa para mim ou para a sua vida que vai usar você na palavra, mas se você não orar, não jejuar, não ler a Bíblia, não ler livros bons relacionados à Bíblia Sagrada, muito difícil isso vai acontecer, porque você tem que estar preparado, você tem que querer que esta promessa do Senhor cumpra em sua vida. Então Davi ele era preparado, não foi simplesmente um golpe de sorte, mas Davi ele era preparado. E outra coisa interessante, que quando lhe acerta a fronte, o gigante não cai para trás. A tendência de quem leva um impulso, tipo lá foi na testa, para a gente ver, ele teria que cair para trás, mas ele cai para frente. Ali nós podemos ver uma provisão divina, podemos assim dizer. Ele cai sobre o seu rosto, como se alguém tivesse lhe empurrado, ou vamos aqui conjecturar, lhe dado uma pancada na sua cabeça. E ele cai sobre o rosto, ele não cai para trás, ele cai para frente. E Davi ali entende que foi o Senhor dos Exércitos que deu a vitória para ele. Que nós possamos ter isso em mente, meus irmãos, quando parecer difícil, porque de fato há momentos em nossa vida que é difícil, nós tenhamos isso em mente, que o Senhor, Ele está conosco. E o impossível vai acontecer em nossas vidas se nós estivermos na direção do Senhor. Se nós estivermos também obedecendo a nossa liderança, assim como Davi obedeceu à liderança dele, que era o pai dele. Vá lá, Davi, ver.
Davi vê o problema e de pronto ele já se dispõe a resolver aquele problema. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha e o matou e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então aqui Deus dá a vitória ao povo dele através de um rapaz que não se acovardou, como muitos homens que ali estavam se acovardaram. E aí quando Davi levanta para fazer a obra, tem aqueles que levantam contra, né? Sempre tem, mas Deus vai continuar nos dando força. Nós vamos continuar vencendo as lutas e as dificuldades. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente a noiva do Cordeiro, que o Senhor possa continuar com suas mãos estendidas sobre nós. Vai avante, meu irmão. Se você é fiel a Deus, se você tem certeza da sua chamada e se você é fiel à sua liderança, está ombro a ombro com a sua liderança, não ligue para o que os outros vão dizer. Davi era segundo o coração de Deus porque ele reconhecia a soberania de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus cada um dos irmãos. Se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.